Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a coletiva do Vitor Pereira ontem, né? Após o jogo do Corinthians. O Corinthians perdeu o jogo por 2-0 do Atlético Goianiense. E assim, eu fiz até uma análise do jogo. Quem quiser, eu vou colocar o link aí na descrição. Quem quiser lá dar uma acessada, comentar, participar lá, ajuda bastante o canal. Mas falando basicamente do que o Vitor Pereira... Eu gosto muito das coletivas do Vitor Pereira. E eu acho que ela se torna muito parecida um pouco com as coletivas do Abel. Óbvio que os jornalistas eles têm um pouco... A paciência com o Abel é menor, até porque o Abel ele é um pouco mais ácido nas suas respostas. Mas muito em virtude também das perguntas que fazem pra ele, né? Porque assim, tem umas perguntas que os caras fazem, cara, que na moral... Assim, às vezes o jornalista quer que os técnicos reinventam a roda nas perguntas, nas respostas, né? Então, assim, e às vezes, cara, só se resume a um fator, uma derrota, que é o fator que o Vitor Pereira colocou. Embora ele fale que, taticamente, ele errou na projeção do Roger Guedes com o Yuri Alberto, ele mostra que teve um fator que foi predominante para a derrota do Corinthians ontem, que foi postura. Basicamente. Ele até utiliza uma expressão aqui assim, né? Que o Atlético Goianiense entrou com a faca na boca, né? Que seria aqui no nosso português, né? Seria faca nos dentes. Então, ele fala que a postura do time ontem estava totalmente diferente da postura de jogos anteriores, que às vezes até o Corinthians, com um time mais desfalcado, conseguiu mostrar muito mais intensidade e muito mais competitividade ao seu adversário do que ontem, que estava com um time mais completo, se a gente for analisar aí por outras partidas que o Corinthians já fez, até mesmo com equipes mais difíceis. E ontem o time não entrou com essa intensidade. Espaços pelo meio, não tinha o tempo da bola na marcação, não conseguiu fazer retomadas em velocidade. O time ontem parecia que, como ele mesmo disse, né? Parecia que assim, eles estavam esperando que o jogo iria se resolver de uma maneira mágica, assim, ele deu a entender aqui. E não, você tem que entender que a camisa não joga por você. Os resultados anteriores, ele até fala que talvez isso pode ter sido uma acomodação, um pouco ali, né, psicológica, mental, em relação à vitória que teve com o Atlético Mineiro. O time chegou na partida achando que seria um adversário mais fácil, por estar ali nas zonas de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, então achou que talvez seria um jogo mais fácil e encontrou um adversário que pode ser uma pedra no sapato do Corinthians na Copa do Brasil. Eu acho que ele também foi questionado sobre colocar o Vera, foi questionado sobre reforços, foi questionado sobre o tempo de adaptação de jogadores que voltam de lesão, mas é aquilo que ele falou assim, olha, eu sou um técnico de treinos, né? Então eu tenho que colocar os jogadores que estão voltando, né? E não existe uma fórmula mágica, né? Não é colocar o Vera e fazer com que ele magicamente se entrose, não é colocar os jogadores que voltam de lesão e fazer com que eles magicamente se entrosem. A gente precisa de um tempo de trabalho e às vezes a gente não tem devido ao calendário. Muito ao encontro também do que, por exemplo, o Abel Ferreira fala várias vezes de calendário, né? No Brasil, quanto mais competições o time está, mais prejudicado ele é. É incrível, né? No Brasil, um time que, em vez deles melhorarem o cenário para times que estão mais competitivos, não, o cenário piora. Então, assim, a coisa inverte, né? É melhor, às vezes, você jogar menos campeonatos, que você pode focar e você tem mais chance de ser campeão do que você atuar em mais competições. É incrível isso. Só aqui acontecem umas coisas dessas. Mas, enfim, e basicamente ele falou dessa questão de postura, né? Ele até cita que o Corinthians entrou de barriga cheia, querendo dizer ali, né, com o rei na barriga, achando que a partida iria se desenrolar sozinha e se desenvolver. Acho que tem duas notícias aqui pro Corinthians, uma boa e uma ruim, na minha opinião, viu? Coloca a opinião de vocês aí embaixo. A ruim é que perdeu de 2-0. Isso já foi. Acabou. 24 horas, segue a vida. A boa é que talvez isso pode ter acendido um alerta na cabeça dos jogadores, que agora tem Flamengo na Libertadores,
que agora tem jogos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que o Corinthians, ele liga o sinal de alerta de que, ó, não se joga camisa, técnico, não ganha jogo de futebol. O que ganha é intensidade, o que ganha é uma marcação forte, o que ganha é esforço, o que ganha é retomadas em velocidade, o que ganha é você pressionar o seu adversário nas laterais para tentar neutralizar retomadas com velocidade, que ontem o Atlético nadou de braçada, né, pelas laterais, né, não pelas duas, mas em alguns lances a gente viu que, inclusive de um dos gols, que o Atlético conseguiu repor o seu time muito bem, ter uma retomada rápida e achar ali o cruzamento, onde encontrou, acho que foi o Jorginho, né, livre, para fazer o primeiro gol. E aí depois também teve o segundo gol, que foi um gol ótimo, que foi, né, um gol lindo, mas que o Corinthians justamente atrasa a marcação, né? O jogador tem tempo de dominar a bola, o jogador tem tempo de olhar onde quer chutar e ainda tem tempo de escolher a maneira como quer chutar para a bola fazer a curva que ele quer e ter o efeito, né? Para conseguir fazer o gol, né? Não dar chance de defesa para o Cássio. Então, assim, claramente mostra uma falta de ritmo em marcação. É basicamente aquilo que ele falou. Então, na coletiva dele, ele foi muito simples ontem, né? Se a gente resumir a coletiva dele, a gente tem a palavra postura, que faltou isso para o Corinthians. Contra o Atlético, que ontem teve postura, que ontem entrou para jogar o jogo da vida. E é sempre assim, né, galera? Quando você tem uma equipe menor que está ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, cara, a equipe não tem nada a perder. Eles vão para cima mesmo. Então agora é pensar nas partidas futuras aí. Coloca os comentários aí do que você acha a respeito disso aí embaixo. E tamo junto. Valeu.